Bom pessoal, bem-vindo todo mundo ao nosso evento, nossa palestra de desenvolvimento consciente, integrando habitações sociais, saneamento e consumo sustentável na engenharia. Primeiramente, falar um pouco sobre o nosso evento, que foi idealizado a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a gente está com o objetivo de trazer distintos assuntos correlacionados às engenharias. Então, a gente resolveu juntar vários diretórios, né, dessa SEMAC, da Semana Acadêmica. Então, é um evento em conjunto da ENB, do Diretório da Ambiental, do CECIV, que é o Diretório da Engenharia Civil, e o da INC, Diretório da Engenharia Química, mais a extensão social do CUE, do Centro de Estudantes da Escola de Engenharia. E para conversar, então, debater sobre esses temas, nós convidamos 3 palestrantes, né, 3 pessoas, que são o Rubens Filho, que é jornalista formado, mestre em sustentabilidade, saúde e meio ambiente, e ele é o coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil. Oi, Rubens, se quiser. Boa noite, gente. Boa noite, Gabriel, Lucas, Ana e o Alexandre. Obrigado pelo convite. Enfim, vai ser bem legal discutir um pouco o saneamento. Obrigado novamente. Em seguida, a gente tem a Ana Bivar, arquiteta e urbanista, atualmente estudante de jornalismo, foi voluntária por 5 anos e hoje é uma das gestoras na sede da Teto Brasil no Paraná. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bom? Olá para todo mundo, boa noite. E, por último, mas não menos importante, o Alexandre da Silva, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em extensão rural, atualmente doutorando pela Universidade Tecnológica do Paraná, no qual ele se concentra as pesquisas em regionalidade e desenvolvimento. Tudo bom, Alexandre? Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui podendo discutir um pouco. Vamos ver se a gente contribui um pouco aí nas discussões. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, agradecendo de novo aí a presença de vocês e agradecendo também a presença de todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E então eu já vou começar dando a palavra para o Rubens, que vai ser o primeiro a se apresentar. Então, se ele já tiver com a apresentação pronta, podemos começar? Tô sim. Vocês estão enxergando aí, né? Sim. Maravilha. Então tá, gente, obrigado, boa noite, obrigado novamente, boa noite a todos. E, bom, eu tô aqui hoje representando o Instituto Trata Brasil, é uma OCIP, que significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Nós temos 13 anos de existência, nossa fundação é na cidade de São Paulo, onde eu estou hoje aqui baseado. O nosso trabalho ele é muito focado em indicadores, números de abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos. Então, quando a gente fala de saneamento básico, né, muitos de vocês aí, estudantes da engenharia, certamente sabem que o saneamento básico, ele perpassa esses 2 serviços. Ele vai também para os resíduos sólidos, ele também vai para a drenagem urbana, que são as águas da chuva. Mas a gente não fala de resíduos e nem de drenagem, por entender que existem outras organizações mais gabaritadas e mais experientes do que nós para falar sobre o assunto. Então, hoje, né, e assim como o trabalho do Trata Brasil, a gente vai focar um pouco nos indicadores de água e de esgotamento sanitário. E o grande objetivo do Trata Brasil é justamente dialogar com a sociedade, mostrar os números, apontar algumas soluções. Então, hoje a minha palestra, um pouco diferente do que a Ana do Teto vai apresentar e o Alexandre também vai falar, é mostrar um pouco mais dos números gerais do Brasil em relação a essas infraestruturas, focando um pouco no Rio Grande do Sul, obviamente, mas também em outros estados brasileiros, e discutir um pouco, nesses 10 minutos aí que eu tenho, como que a gente pode avançar
na discussão desse assunto no país inteiro. Bom, legal que o Gabriel já comentou sobre o assunto, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da ONU, agenda até 2030, né, que o Brasil precisa cumprir, que foi assinada lá em 2015. O número 6 é o ODS de água potável e saneamento, onde o Brasil se comprometeu internacionalmente em universalizar, em alcançar a meta proposta dentro do número 6, que existe várias metas lá dentro, né? Mas as mais gerais são ofertar água e coleta e tratamento de esgoto para toda a população brasileira até 2030. Todas essas metas, elas estão em consonância com as outras 16 metas que formam, então, os 17 ODS, né? Acho que vocês já estão cansados de saber, e é uma agenda da ONU muito interessante, que força os países, os governos, a ir atrás de pauta sustentável e na resolução dessas pautas sustentáveis, para a gente chegar até 2030, no mínimo, com um mundo um pouco mais igual, né? Bom, como eu disse no começo, a gente fala um pouco sobre números, e nada melhor do que começar com um número que nos assusta um pouco, que é a quantidade de brasileiros sem acesso à água tratada. A gente tem aí praticamente a população do Canadá dentro do Brasil sem acesso à água encanada, à água potável por rede. Esses dados, eles são provenientes do SNI, está lá embaixo na tela, significa Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. É uma plataforma do Ministério do Desenvolvimento Regional, que antigamente era do Ministério das Cidades, e é uma plataforma onde nós temos conhecimento dos indicadores do Brasil. Então, tudo que eu vou trazer para vocês hoje são dados públicos, dados do governo federal de muitos anos, que a gente tem uma atualização aí todo ano, mas é retroativa a 2 anos, e a gente tem como saber um pouco de como está a situação do Brasil e dos estados. Por exemplo, do Rio Grande do Sul, eu fiz um recorte, a gente tem no Rio Grande do Sul 1,5 milhão de pessoas sem acesso à água tratada. Então, ainda também é um número bastante alto, é um número um pouco preocupante, né, que a gente ainda precisa discutir um pouco melhor e trabalhar mais nas políticas para que esses milhões de pessoas, tanto no Brasil, tanto quanto no estado do Rio Grande do Sul, saiam dessa situação. Aqui eu tenho 2 dados que eu trouxe para vocês, os dados do Brasil e os dados do Rio Grande do Sul. Os dados do Brasil nos chocam, porque a gente está falando de 47% da população que não tem coleta de esgoto, aproximadamente 100 milhões de pessoas. Enquanto no Rio Grande do Sul também nos choca, 68% da população do estado não tem os serviços ofertados de coleta de esgoto, tá? Isso tudo na tela do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem o esgoto tratado, que é um outro indicador que não fala de população, mas sim de volume. Então, de todo o volume de esgoto gerado no Brasil, somente 46% é tratado, e no estado do Rio Grande do Sul, 26% somente dos esgotos gerados são tratados. Significa que tanto a parcela que não é tratada no Brasil inteiro, quanto essa parcela do estado do Rio Grande do Sul, são esgotos que são depositados, digamos assim, no meio ambiente, da maneira que sai da casa de vocês ou da casa de muitas pessoas. Então, vai para os córregos, vão para os rios, para as praias ou até mesmo para o solo, como essa imagem de fundo nos mostra. Então, recapitulando, são dados públicos, dados oficiais, que a gente já trabalha há muitos anos. Por exemplo, eu tenho aqui essa tabela que mostra um pouco do Brasil inteiro e dá o recorte do que a gente estava falando agora há pouco. Eu falei, por exemplo, do Brasil, né, e do estado do Rio Grande do Sul, mas aqui a gente pode ver as 27 unidades da federação. Se vocês olharem, por exemplo, a coluna em azul, que chama Índice de Atendimento Total de Água, que é a população com água, né, se vocês baterem o olho ali no Rio Grande do Sul de novo, significa 86% da população com água, mas esses 14% significa 1,5 milhão, a gente tem aí situações no norte um pouco preocupante, como, por exemplo, o estado do Acre, que somente 47% da população tem acesso à água potável, ou o estado do Amapá, 34%. Na realidade, a região norte é um tanto quanto preocupante, infelizmente. Do outro lado, essa coluna que tem um nome maior, né? Índice de Atendimento Total de Esgoto referido aos municípios atendidos com água. Em outras palavras, significa população com acesso à coleta de esgoto por rede. Lembre-se que eu não estou falando de fossa séptica e nem tanque séptico. Eu estou falando de rede, que é um modo centralizado de saneamento básico que a gente conhece e que funciona na boa parte do mundo, como também funciona na boa parte dos municípios brasileiros.
é um número preocupante. Se a gente descer o olho lá para baixo, a gente vai ver que 53% da população do Brasil tem, eu já mostrei para vocês que 46%, 47% não tem, o que significa 100 milhões de brasileiros, mas olha ali a região norte, disparadamente a pior região do Brasil. A gente tem, por exemplo, o Amazonas com 9% da população com coleta de esgoto por rede, ou o Pará com 5%. Então, são números muito preocupantes. Se a gente olhar na região sul como um todo, o Paraná é o melhor estado, com 71% da população com coleta de esgoto, e Santa Catarina é o pior estado, com 23% da população com coleta de esgoto por rede. Isso é muito importante. Na penúltima coluna, a gente tem ali índice de esgoto tratado referido à água consumida, significa volume de esgoto tratado, que é o volume, a gente não está falando de população, e eu já disse para vocês, 46% do Brasil 46% do volume de esgoto gerado no Brasil é tratado, ou seja, 54% dessa carga volumosa de esgoto no Brasil ainda não é tratado. De novo, a região norte do Brasil é muito problemática, como a região nordeste, como a região sudeste. Eu sempre pego, por exemplo, a questão do estado de São Paulo, né, que é o estado mais populoso do Brasil. 64% do volume de esgoto do estado de São Paulo é tratado. É um estado muito populoso, com 45, 46 milhões de pessoas, onde você tem uma carga de esgoto sendo gerada todos os dias de maneira muito grande. A gente está falando praticamente de metade aí da população da França ou da Alemanha dentro do estado de São Paulo, então é um esgoto muito volumoso. Mas também, já falei para vocês do Rio Grande do Sul, 26% é tratado. Então, a gente tem aí o tratamento do esgoto, para vocês aí, estudantes da engenharia, como talvez o indicador, né, o item da infraestrutura mais preocupante no Brasil. A gente ainda carece de tratamento de esgoto, a gente coleta mal, né, a gente pouco coleta, mas ainda assim tem muitas cidades e estados que coletam, mas aqueles ainda que coletam não estão fazendo a sua parte na hora do tratamento, que é um problema. Do outro lado, que é a coluna verde, a gente tem um índice de perda na distribuição. É um outro indicador de saneamento que a gente trabalha também, que significa a água que é captada de um manancial, de um açude, seja lá de onde for, ela é levada para a estação de tratamento de água, ali, né, faz todo o tratamento da água, ou seja, se gasta energia, se gasta produto químico, gasta com funcionário, e essa água que está dentro da ETA, né, que a gente chama, vai para a casa de vocês, para a casa de nós, consumidores, mas se perde. Então, a gente dá esse nome de índice de perda na distribuição. E se perde como? Vazamentos, erro de leitura dos hidrômetros, e também os furtos de água são considerados índice de perda na distribuição, que são os famosos gatos. Então, a gente tem muito problema de gato no Brasil, principalmente em comunidade irregular. A gente tem muita comunidade irregular no Brasil. O último IBGE mostrou que a gente tinha aí 13, 14 milhões de pessoas morando em áreas irregulares. O Rio Grande do Sul também não fica de fora da conta, principalmente a região metropolitana de Porto Alegre tem muita área irregular, né? Então, essas pessoas, na maioria das vezes, elas são privadas de ter o serviço de água e de coleta de esgoto, né, fornecido por alguma empresa, né, seja ela pública ou privada. Então, as pessoas acabam furtando dessa água para as necessidades básicas. E esse furto, que a empresa não contabiliza, né, não entra no caixa dela, porque ela disponibilizou a água, mas não chegou, é considerado o índice de perda na distribuição. A gente tem 38%, ou seja, para cada 100 litros de água produzido no Brasil, 38 é perdido. No Rio Grande do Sul, é 40%, é um índice elevado, né? São 2 pontos percentuais a mais que a média brasileira. Para cada 100 litros de água produzidos no Rio Grande do Sul, 40 não são entregues para a população, ou são entregues, né, em maneiras de furto e tal, mas ainda tem os vazamentos, então a gente não pode dizer que esses 40% estão sendo utilizados pelas comunidades carentes, mas a gente tem uma perda de 40%. Um estudo que a gente fez recentemente, aí eu já estou chegando ao fim, né, para cumprir aqui com os meus 10 minutos, a gente lançou há 2 semanas um estudo que fala sobre os investimentos necessários para o serviço de água e de coleta de esgoto no Brasil, né? A gente está falando até 2033 e não até 2030, como a ONU fala nos ODS, porque são as metas que o Brasil estipulou lá em 2013, no Plan SAB, e agora reforçou no novo Marco Legal de Saneamento Básico. Eu acho que muitos de vocês acompanharam ou estão acompanhando
a questão do novo marco legal, que é uma lei, uma nova lei aprovada já pelo Congresso, sancionada pela Presidência da República, mas tem alguns vetos. E esses vetos ainda precisam ser apreciados pelo Congresso Nacional. De qualquer maneira, a lei estipula que até 2033, 99% da população brasileira tem que ter acesso à água. E 90% da população brasileira tem que ter acesso à coleta dos esgotos. Ainda a gente está bem distante, já mostrei para vocês, e necessita de recursos. No caso do Rio Grande do Sul, a gente fez uma matemática, como foi feito para outros estados, e a gente chegou que o estado do Rio Grande do Sul precisa ampliar os investimentos daqui 13 anos, né? Ou seja, contando de 2020 até 2033, em 6 vezes mais do que se investe hoje. Então, é um desafio grande para o Rio Grande do Sul investir mais do que se investe hoje 6 vezes, né? No caso, ter que desembolsar esse recurso. Eu estou falando todas as cidades do Rio Grande do Sul. Não existe uma cidade específica, uma região específica. Todas as cidades, elas estão dentro dessa conta e por isso se chega a esse patamar. E por que o Rio Grande do Sul está nessa tabela dos estados pintado em um laranja meio fraco, um rosa, né? Bom, enfim, depende de como que vocês enxergam essas cores, porque significa que a gente, infelizmente, olhando de como está sendo os investimentos de 15, 20 anos para cá, a gente não acredita que o estado do Rio Grande do Sul, como outros, né, e Santa Catarina faz parte desse bolo, não concluirá a universalização do saneamento até 2033, que é a meta que foi estipulada. E a meta estipulada dentro do novo marco legal do saneamento. Então, não vou ler para vocês os 5 itens, porque o meu tempo, inclusive, já estourou, estou aqui no meu minuto adicional, peço até desculpas aí aos demais palestrantes e organização, mas eu vou concluir com essa tela. O Brasil, né, trabalhou durante 3 anos no novo marco legal do saneamento básico, que é uma nova legislação. Para quem conhece um pouco mais de saneamento e um pouco mais da história do saneamento, sabe que o Brasil já vinha de uma lei do saneamento há 13 anos, que, aliás, é o ano que foi fundado o Instituto Trata Brasil, que foi em 2007. Então, de 2007 para cá, a gente estava seguindo a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a 11.445. Agora, né, na verdade, desde 2017, o Brasil trabalha numa nova legislação para corrigir o que a lei de 2007 não colocou. E aí tem 5 pontos muito importantes. O item número 3, eu já falei para vocês, mas existe o item 2, que é o que deu, né, bastante discussão aí no Brasil inteiro, ainda está dando, sobre público-privado, mas o privado, o Brasil vai privatizar o saneamento e tal. Bom, de maneira geral, a gente só precisa fazer alguns pontos aqui para recapitular e já concluir a palestra. Primeiro, o saneamento básico, ele sempre foi de domínio municipal. O responsável pelo saneamento básico é o prefeito, né? Para não dizer que é a prefeitura. Mesmo que na cidade que vocês morem seja operado por alguma empresa do Estado, o serviço de água e coleta de esgoto e tratamento sejam operados por alguma empresa estadual, no caso a Corsã, em algumas cidades, não exime as prefeituras das responsabilidades. Porque existe um contrato entre Corsã e prefeitura, ou entre uma empresa privada e a prefeitura. No caso desses contratos, às vezes eles duram 30 anos. E nas renovações, são assinados os contratos automaticamente, são renovados automaticamente. É assim que acontece literalmente de norte a sul do Brasil. Então, o item número 2, que muita gente falou da privatização do saneamento básico, na verdade, nada mais é do que obriga as prefeituras a abrir um processo de licitação. Em outras palavras, o município que hoje, por exemplo, é operado pela Corsã, ou se você está em Santa Catarina e tem seu serviço operado pela Casan, né, ou aqui em São Paulo pela Sabesp, significa que esses municípios não vão poder renovar automaticamente os contratos com essas empresas estaduais. Vai ter que ser feita uma licitação, onde, obviamente, essa empresa pode e deve concorrer com outras interessadas, que também podem ser públicas. Agora, há pouco tempo, aconteceu no estado de Alagoas um leilão do saneamento básico na Grande Maceió, e ali na Grande Maceió, quem concorreu, por exemplo, além da empresa de Alagoas, que é a Casal, concorreu a Sabesp, que é a empresa aqui de São Paulo, coisa que antigamente não estava acontecendo porque não tinha uma brecha nas leis. Então, significa que as empresas públicas vão poder concorrer cidades e os serviços de outros lugares. Bom, já estourei meu tempo, peço desculpas aos organizadores, a gente vai ter um tempo aí para
bater um papo com vocês durante as perguntas, e eu fico à disposição para a gente conversar mais tarde. Então, obrigado novamente e vamos lá. Nós que agradecemos, Rubens, em nome do CECIV, da comissão organizadora da SEMAC, eu agradeço a participação de todos vocês, e agora eu passo a palavra para a segunda palestrante do dia, Ana Bivar. Oi, boa noite. Vou só compartilhar aqui minha tela também, que nem o Rubens fez. Calma. Acho que tá. Foi. Vocês estão vendo certinho? Só me dá um ok? Sim, tá tudo ok. Tá ótimo. Bem, primeiro, acho que não tem como eu começar a falar sem poder falar sobre como a Teto Brasil, ela, assim, perpassa a minha história também, assim. Então, em 2015, eu comecei como voluntária da Teto Brasil no Rio de Janeiro, atuando de forma mais pontual, e aí, paralelamente, estava me formando na Faculdade de Arquitetura, na PUC, e, em sequência, iniciei aí uma faculdade de jornalismo. E aí, em março de 2017, consegui me tornar voluntária fixa da organização, inicialmente na parte de comunicação, e me tornei coordenadora em 2018. Em maio de 2019, eu entendo que minhas perguntas na área de comunicação elas haviam se esgotado e migrei ali para a área de gestão comunitária. Então, me tornei coordenadora de gestão comunitária, que me trouxe muito mais acesso aos moradores e um entendimento muito maior de como a organização, de fato, atua nos territórios. E em fevereiro eu me mudei para Curitiba para assumir a gestão da sede do Teto Brasil no Paraná como contratada da Teto. Costumo dizer que eu me encontro na Teto a partir do momento que eu acredito em muitas coisas que a Teto propaga, né? Então, uma delas é essa frase, que eu acho que é uma frase muito emblemática para qualquer voluntário da Teto, que a pobreza não é um acidente. Assim como a escravização e o apartheid, a pobreza foi criada pelo homem e pode ser removida pelas ações dos seres humanos, do Nelson Mandela. Então, eu acredito muito nisso e a Teto também. Então, acho que a gente começa a se alinhar aí um pouco por aí, assim, na vontade de fazer e no como a gente é corresponsável aí pela sociedade que a gente tem hoje em dia. E aí, entendendo isso, a gente entende também que a pobreza ela é multidimensional. Ela não é simplesmente uma questão da renda que os moradores têm, mas de violações de direitos sociais, civis e políticos, de desigualdade de renda, de insegurança e também de moradia inadequada, que é o que eu vou falar mais hoje, né? E aí a gente trabalha no território das favelas, que a gente entende que são uma expressão máxima da pobreza e da desigualdade no Brasil, pela pela precariedade na moradia, pela falta de serviços básicos e também pelo acesso restrito à educação e à saúde de qualidade. E aí hoje, alguns dados do porquê que a Teto existe, né? Por que se faz necessário ter organizações como a Teto, como a Trata também. Hoje, na América Latina, 1 em cada 4 latino-americanos vive em comunidades precárias, o que representa 113,4 milhões de pessoas. Só que no Brasil, em assentamentos informais, a gente tem mais de 13 milhões de pessoas vivendo. Então, a gente se pergunta, né? E o direito à moradia digna, onde é que ele está? Ele surge em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é entendido como um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo. Então, é quando a gente se entende a moradia como um direito básico do ser humano. E aí, na nossa Constituição, entra na Constituição de 88, a garantia à moradia como os direitos sociais, né, e aí diversos direitos sociais, incluindo a moradia, como necessidade essencial que o Estado tem que suprir. Mas, na realidade, a gente sabe que isso é muito diferente e que a gente tem no Brasil hoje um déficit habitacional de 7,7 milhões de moradias. E aí a gente percebe uma porção de violações cotidianas de direitos a partir sempre de um recorte de raça, gênero e classe, né? Então, a gente entende também, a partir de tudo isso, que a gente é responsável por pressionar e por fortalecer a mobilização para a efetivação desses direitos. E aí entra o porquê que a moradia é tão importante, porquê que a gente vê a moradia como tão importante. Eu vou passar aqui um videozinho, eu espero que vá com som. Eu acho que eu fiz tudo certo para ir com som. Me avisa.
O primeiro lugar que cada um ocupa no espaço é o lugar do seu próprio corpo. Então, é primeiro pensar que a necessidade humana de abrigo é uma necessidade que é inegável e que necessita de soluções imediatas. E nesse contexto, a gente vê que os assentamentos precários, as favelas mais invisíveis, são formadas num quadro de urbanização, de industrialização de salários, como ocorreu no lugar cheio de supermercado imobiliário, simplesmente porque não tiveram dinheiro para adquirir as moradias por dentro do mercado. A casa é só uma casa, mas não é uma coisa básica que eles não têm. Então isso começa na base deles. Começa a dar uma base para eles conseguirem ir crescendo. Qual brasileiro não tem um sonho de ter sua casa? Qual? O sonho de todo brasileiro é ter seu cantinho, sua casa, né? Que a casa ela vai proporcionar mais tempo para ir atrás, entendeu? Tipo, já é uma coisa que você não precisa ficar cuidando, você não precisa ficar em cima o tempo todo, você não precisa, tipo, já é mais garantido, já é certeza de que tem e não precisa se preocupar com aquilo. Então, tipo, já tem mais tempo para ir procurar um emprego, para poder achar, já focar em outra coisa. Emprego mesmo, tipo, parei no segundo e completo cada filha, aí fico atrás de emprego, aí, tipo, quando tem o barraco agora vai melhorar, voltar a estudar, terminar e emprego mesmo. Esse é o objetivo. Uma das coisas que eu mais gosto mesmo no Teto é isso, que a gente tem a participação do morador junto, a gente vê que ele dá valor, que ele está ali, que ele se esforça junto com a gente e que ele participa porque ele sabe que aquilo vai mudar a vida dele e que eles são gratos a gente por a gente estar ali junto com eles. E a gente também acaba ficando mais feliz deles estarem participando. E esse aí, graças a Deus, graças ao Teto, a vocês, nós está realizando, né? Esse sonho. Então, calma aí, como é que eu saio daqui? Então, aqui quis trazer esse vídeo para a gente poder também conseguir trazer a tangência, né, de como a moradia ela dá teto, né? Ela de fato acontece na comunidade, então vindo aí também voluntários e moradores que... Ai, meu Deus, como é que eu saio daqui? Calma aí. Que estavam em campo construindo naquele momento, e aí a Teto surge como uma organização que já está há 13 anos aqui no Brasil, que trabalha pela defesa de direitos de pessoas que vivem nas favelas mais precárias e invisíveis da América Latina. Então, a gente trabalha sempre por meio, como fala no vídeo, né, do engajamento comunitário e da mobilização de voluntários e moradores, e a gente sempre busca trabalhar em conjunto com os moradores. Atualmente, a gente está em 6 estados aqui do Brasil, e Paraná, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Pernambuco, e a partir de janeiro a gente vai estar iniciando os trabalhos também na região centro-oeste, em Goiás e Brasília. Então, a nossa visão, a gente sempre busca uma sociedade mais justa, igualitária, integrada e sem pobreza, e nosso sonho é que todas as pessoas possam exercer plenamente seus direitos e deveres e tenham a oportunidade para desenvolver suas capacidades, entendendo que todo mundo tem capacidades e que a gente precisa garantir que todas as pessoas consigam desenvolvê-las, né? Então, a gente sempre trabalha em conjunto com o máximo possível de atores da sociedade civil, como a juventude, através de voluntariado, né, as empresas, através de financiamento de projetos e de moradias, a comunidade, que é essencial em todo o processo da Teto, de trabalhar em território, a imprensa como uma forma também de ecoar as vozes das comunidades que não são ouvidas por si só, né, e também busca sempre dialogar com o poder público e com outras ONGs que possam andar junto com a gente aí na solução de problemáticas, né? Então, hoje a gente trabalha principalmente com corpo de voluntariado e a gente
entende que isso é muito importante, porque traz esse exercício de cidadania, né? Então, traz uma formação crítica, uma transformação social para o nosso corpo de voluntariado, a partir do encontro com moradores e moradoras das comunidades e com o trabalho conjunto. E esses dados são até dezembro de 2019, a gente ainda não fez fechamento de 2020, mas até dezembro de 2019 a gente já tinha construído 4.396 moradias de emergência e já tinha mobilizado nos 13 anos de Teto Brasil 70.247 voluntários dentro e fora das comunidades e realizado também 50 projetos comunitários nas comunidades. Então, a gente hoje vai falar mais sobre as casas, mas a Teto não é só isso. A gente também trabalha com projetos de infraestrutura comunitária e agora, inclusive, no momento de Covid, né, da pandemia, a gente está principalmente focando, né, nisso, já que a gente não consegue ter eventos massivos com muita gente. Como vocês viram no vídeo, a construção da casa ela acontece no final de semana através de mutirões, então é uma grande quantidade de gente que nesse momento a gente não está conseguindo levar para a comunidade. Então a gente também trabalha com um projeto de infraestrutura comunitária e agora esse é um pilar que está se fazendo ainda mais forte na Teto. Também trabalhamos com a formação e a mobilização da juventude e com o programa de formação de lideranças. A gente busca sempre na Teto atrelar o que a gente faz ao entendimento do porquê que a gente faz, né? Por que a gente precisa estar no território, por que as desigualdades elas acontecem dentro da nossa sociedade. Então, sempre buscando essa formação do voluntariado e dos moradores em conjunto aí com o que a gente está executando, né? E aí a gente também dá assessoria jurídica para as comunidades e o programa das moradias de emergência, que é um dos programas pelos quais a gente é mais famoso. Então, que provavelmente a maioria das pessoas conhece mais a gente por isso. E a gente também executa sedes comunitárias, que é basicamente o módulo da casa duplicado, né? Aí aqui uma foto das nossas casas, e aí falando especificamente sobre a moradia de emergência, a gente faz ela, como eu falei, em mutirões de um final de semana, então a construção acontece em 2 ou 3 dias, às vezes a gente consegue pegar um feriado, uma coisa do gênero. A construção ela só acontece se for voluntário e morador trabalhando junto. A gente entende de fato que o morador é parte essencial da nossa atuação em território, então a gente precisa que ele esteja junto com a gente, eles desempenham funções durante a construção, a gente também, então a gente está ali construindo junto e não construindo para, e a gente e a gente trabalha normalmente com uma equipe de 10 pessoas e mais 2 líderes. E o módulo da casa o módulo habitacional é de 18 metros quadrados. Então, esse é o programa de moradia de emergência, entendendo a necessidade, como no vídeo fala, da moradia como uma necessidade de abrigo, como um primeiro passo para o desenvolvimento de uma comunidade, né? A gente não busca entender a moradia como simplesmente uma coisa que a gente faz, mas como uma parte de um processo de desenvolvimento comunitário. A gente costuma dizer que o ideal é que a Teto saia das comunidades, porque as comunidades vão ter uma autogestão que não vão precisar mais do nosso apoio, tanto para a construção de moradias, quanto para elaboração de projetos. Então, a gente entra buscando esse fomento aí das lideranças comunitárias, esse fomento da comunidade, da formação comunitária como um todo, para que a comunidade se desenvolva, entendendo que a moradia é o primeiro passo, né? O momento que você cuida do micro, o momento que você cuida da família, para que ela consiga se desenvolver. E aí, sim, ela conseguindo se desenvolver, ela consegue apoiar e desenvolver também a comunidade onde ela mora, né? Então, é um dos direitos mais básicos, é o direito inicial de abrigo, de cuidado, de porto seguro. Então, esse primeiro direito precisa estar garantido aí dentro de você ter segurança que não vai chover, que não vai chover dentro de casa, que você não vai perder todas as suas coisas a cada chuva, que não vai entrar água por baixo ou por cima. A casa da Teto, como vocês devem, vou até voltar aqui, ela é elevada, né? A ideia é que não entre água por baixo e também que não tenha questão de bichos, né? Então, trazer uma maior segurança mesmo para a família em relação ao abrigo mesmo. Então, é isso que eu trouxe hoje, nesses 10 minutinhos, mas a gente também pode continuar conversando aí a partir das perguntas. Obrigado, Ana. Obrigado pelas informações, por tudo. É muito legal conhecer esses projetos e agradeço de novo por vocês todos estarem aqui falando sobre esses pontos tão importantes.
E eu só quero lembrar o pessoal que está assistindo que a gente ainda vai ter um tempo para perguntas, então quem tiver qualquer dúvida sobre os projetos ou sobre qualquer coisa que foi apresentado ou que não, o que alguma curiosidade a mais, vocês podem então perguntar aí nos comentários do chat. E agora eu vou chamar o Alexandre para falar também. Tudo certo com a apresentação? Vou compartilhar aqui com vocês, então, uma apresentação. Tá compartilhado, pessoal? Para mim não tá aparecendo para botar aqui. Agora sim tá aparecendo a tela. Nada ainda? Isso. Agora tá. Ok. Bom, pessoal, então começo minha fala agradecendo mais uma vez o convite, a lembrança. Aproveito também para agradecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que é a instituição a qual eu sou vinculado e que permite o meu afastamento para o doutoramento na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A minha fala, pessoal, é bem breve, não sei se eu vou ocupar os 10 minutos, porque eu acho que é mais interessante a troca de ideias depois com as perguntas. Traz um pouco dessa ideia de produção, consumo e desenvolvimento, o que isso impacta na nossa sociedade como um todo, tá? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente situar, quando a gente está falando de desenvolvimento, qual desenvolvimento nós estamos nos reportando. E aí eu acho que é interessante a gente pensar, e agora como está muito fresco na nossa memória a questão de eleições, né, pensar a questão da gestão e em prol de qual desenvolvimento. E aí eu cito um exemplo para vocês. Não sei se foi o caso dos municípios que vocês vivenciaram, mas eu acompanhei alguns municípios no Brasil e muitos dos discursos políticos ou dos candidatos foi com o seguinte tema: nós temos que abrir tudo numa época de pandemia, porque nós temos que fomentar a economia, porque nós temos que fomentar o empreendedorismo, porque nós temos que falar num tom que agrade aos empresários, enfim. Ok, beleza, isso tem que existir, a questão econômica ela é importante. Mas aí quando os colegas trazem dados que nós temos milhões de pessoas que não têm acesso à água, que nós temos milhões de pessoas que não têm acesso a uma moradia digna, será que é esse o tom? Será que nós temos que pensar só nisso? E o que os candidatos ou o que os vencedores, inclusive, falaram sobre isso? Saneamento, por exemplo, é uma pauta que foi raridade nos discursos, pelo menos os que eu acompanhei. Então, o que nós estamos falando, o que eu estou querendo fazer, onde eu estou querendo chegar com esse preâmbulo, pessoal? Desenvolvimento, se não envolver a esfera social e a esfera ambiental, não é desenvolvimento, tá? Então, e nós temos que entender que nós estamos numa sociedade de risco, em que tudo é interligado, tá? Então, nós precisamos pensar sistemicamente quando a gente está falando de desenvolvimento, tá? E aí, trago também essa figura que o Rubens já tinha até apontado. Nós temos uma agenda, né? Agenda 2030, que tem os seus objetivos. E esses objetivos, eles também estão interligados com as nossas práticas. E aí envolve tanto a questão da esfera pública quanto a esfera privada, né? Então, nós precisamos entender o que nós estamos consumindo para que nós saibamos, então, como que a produção está ocorrendo e o que isso nós vamos ter, então, que rumos de desenvolvimento nós vamos construir. E aí eu acho que para
um público que a gente está falando, que são estudantes de engenharia ambiental, civil, química, cada vez mais esses objetivos vão ser cobrados, ou melhor, ações em prol do atingimento desses objetivos de desenvolvimento sustentável vão ser cobradas de vocês depois como profissionais. Então, isso é um fato e é uma agenda que ela vai ser, talvez, revista, mas que é uma pauta que vem para ficar, né? Então, a questão energia limpa e acessível, a ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, na verdade, todos eles estão interligados, mas tem objetivos que impactam diretamente na atividade profissional. Então, a gente tem que entender dessa lógica de consumo, de produção e que rumo que a gente vai seguir, então, nas nossas atividades, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá, pessoal? E aí, tem vários exemplos dentro desse contexto da interligação dessa sociedade de risco que a gente está vivendo, como, por exemplo, nós temos estudos que apontam indícios de agroquímicos no leite materno, né? Então, o que a gente está consumindo, o que está chegando até a gente, o que nós estamos fazendo, então, também lá na produção, na parte de rural, especificamente falando, o que está acontecendo e o que isso está chegando na sociedade como um todo, né? Então, a gente tem que entender esses objetivos para ver o que está realmente acontecendo. E aí, então, pessoal, só para tentar buscar alguns exemplos que integrem, então, as áreas e que nos aproxima da nossa realidade como um todo, e aí a gente tem que parar, a gente tem que quebrar essa lógica cartesiana que enxerga homem como um objeto e natureza como outro objeto, e que nós temos que entender, então, que nós somos parte desse ecossistema e que nós somos também impactados por ele a cada momento que nós impactamos o nosso meio ambiente. Então, tem esse conceito, tá, pessoal, que ele é mais trabalhado aproximadamente de 2015 para cá, que são as soluções baseadas na natureza. Então, que trazem algumas cidades que já implantaram algumas atividades a partir disso, visando sempre um bem-estar de uma maneira geral, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem um conceito, inclusive, dessas soluções, no caso, né, que são ações, então, que vão trabalhar e aprimorar a natureza para ajudar a enfrentar, então, desafios da nossa sociedade, né, e esse conceito, então, ele é baseado de que os ecossistemas naturais saudáveis e gerenciados produzem, então, uma ampla gama de serviços dos quais o bem-estar humano depende. Então, nós temos um exemplo que eu posso trazer para vocês, que eu até li num estudo, que foi a gestão de águas de Nova York, por exemplo, em que ela começa, então, com a implantação de um cinturão verde no entorno da cidade, e, a partir disso, se gasta menos com o tratamento e com a questão também de armazenamento de águas, ou seja, tem essa integração do rural com o urbano em prol de um serviço de melhor qualidade, mais barato para a sociedade como um todo, tá? E aí, isso, pessoal, então, toda solução baseada na natureza, ela tem que ter esse viés integrador, tem que ter essa noção de não mais dividir os espaços, ou seja, a gente tem que ter uma noção do território como um todo, né? Então, rural e urbano trabalhando ou sendo vistos, né, de maneira integrada. Nós precisamos entender, então, além dessa integração, que nós precisamos passar por uma lógica, uma racionalidade, um sistema educacional que englobe isso também. Então, a questão da educação, ela é extremamente importante para a gente ter um rumo mais racional, digamos assim, dos nossos espaços, né? Que tem dados também que mostram, e aí eu estou falando bem de educação formal mesmo, tá, pessoal? Escola, porque estudos já mostram que maior nível de escolaridade indica que se tenha um maior respeito com o ambiente como um todo. Então,
tem que entender, tem que estudar, tem que dar acesso à educação efetiva para a gente conseguir melhorar as nossas condições, né? Então, também tem que integrar políticas, né? Tem que ter essa conversa entre áreas distintas, né? E uma questão importante que a gente raramente fala, que é a questão de gestão em nível de bacia hidrográfica. Também não adianta um município, por exemplo, implantar uma solução baseada na natureza, sendo que um município rio acima, como a gente costuma dizer, não o faz. Tá? E aí, daqui a pouco, você tem o mesmo rio passando numa cidade que vai trazer dejetos, que vai trazer contaminação, de uma cidade que está rio acima, por assim dizer. Então, a gente tem que trabalhar com a gestão integrada de bacias hidrográficas para conseguir, então, ter as soluções baseadas na natureza, tá, pessoal? Parece um tanto utópico dentro de uma realidade brasileira, como os colegas já apontaram, mas é importante trazer esse conceito para a gente começar a pensar a nossa realidade, o nosso futuro e as nossas práticas profissionais, tá? Rapidamente, então, acho que eu não usei os meus 10 minutos, mas rapidamente trago esse elemento muito mais com um tom de provocação, de desafio para os futuros profissionais, e aberto para troca de ideias a partir de agora. É muito difícil falar na questão ambiental, muito difícil falar em gestão integrada, em tempos em que a boiada está passando, mas a gente tenta trazer alguma coisa para colaborar para vocês. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Rubens, é uma honra ter você aqui palestrando nesse evento tão lindo que a gente planejou. E nesse momento eu queria abrir o bate-papo para a questão das perguntas. A gente tem uma pergunta aqui que seria para resposta de ambos. O Brasil é um país muito desigual e a pandemia esse ano evidenciou ainda mais essas desigualdades. Como a área de atuação de vocês trabalha no sentido de diminuir essas desigualdades e como vocês veem a importância de moradias dignas, acesso a saneamento e a itens básicos de consumo nesse período? Começa por mim, pode ser então? Pode. Então tá bom. Bom, de fato, esse momento de pandemia evidenciou muitos problemas do Brasil e o saneamento foi mais um deles, né? Eu acho que talvez ficou aí no ranking 3 dos problemas mais evidenciados. Muitos já sabiam, né? Muitos convivem com a falta de saneamento, isso não era novidade para muitas pessoas, mas o que mais assusta, né? Porque a pandemia ainda ela não acabou, é justamente encontrar um Brasil totalmente não, mas parcialmente desamparado em relação à infraestrutura de água, por exemplo, onde a Organização Mundial da Saúde, lá no início da pandemia, dizia, olha, o melhor agente para combater o vírus é a água, né? O melhor remédio para combater o vírus é lavar as mãos, higienizar. E aí você olha para um país, né, como eu mostrei, dados oficiais, não são dados construídos para nós por nenhuma narrativa política, onde a gente tem 35 milhões de pessoas, no mínimo, sem acesso à água potável. Logicamente, né, essas pessoas, elas têm acesso a algum tipo de fonte de água, a gente sabe disso, senão elas não estariam vivas. Mas a gente sabe que são fontes de águas duvidosas, que são fontes de abastecimento de água que pode, inclusive, ocasionar doenças, que pode não ajudar no combate ao coronavírus. E aí, né, até para pegar esse gancho, uma das coisas que o Trata Brasil estuda há muito tempo são as doenças de veiculação hídrica, que são as famosas diarreias, as famosas leptospirose, esquistossomose, hepatite, dengue, enfim, um conjunto de doenças já antigas, não são doenças novas, como o coronavírus, por exemplo, que já estão no Brasil há muitos anos, principalmente em comunidades que convivem com essa precariedade que a Ana do Teto mostrou, né, que são comunidades que, além de não ter uma moradia digna, ainda também sofrem com falta de infraestrutura básica, como saneamento. Então, a gente sabe que, a partir desses dados de doenças, muitas pessoas ainda continuaram tendo essas doenças agora durante
a pandemia, que ainda não se acaba, né? Não se acabou. Então, quer dizer, pessoas estão sendo internadas por coronavírus, pela Covid-19, mas em outros, em contrapartida, né, tem pessoas ainda continuando sofrendo com falta de saneamento básico e também ficando doentes, tendo que ir para hospitais, para postos médicos, para UBSs, para Santa Casa, seja lá onde for, e competindo leitos, né? E a gente sabe, no momento de pandemia, os leitos são abertos para aqueles que estão com problemas de Covid-19, aqueles que estão com uma diarreia aguda, aqueles que estão com uma dengue, aqueles que estão com leptospirose, com esquistossomose, acabam tendo que ficar em casa e se tratando como pode, né? Então, assim, a pandemia nos mostra um Brasil muito desigual, né? O professor Alexandre já mostrou aí nessa última intervenção dele, mas nos assusta mais ainda a gente ver que a falta de saneamento básico, infelizmente, está sendo mais sentida num período onde a gente precisa lavar as mãos, a gente precisa se manter com a imunidade bacana, a gente precisa estar num ambiente higienizado, um ambiente seguro, mas não é essa a realidade. Até a própria Ana, não sei se ela vem em seguida, ela pode até comentar sobre isso. Sim, com certeza, com a pandemia, as desigualdades, elas se intensificam, né? Então, a gente até fez um estudo junto com a FGV, em parceria com a FGV, entrando em contato por telefone com as lideranças comunitárias para poder entender como a pandemia estava impactando as comunidades que a gente atua, assim. E até posso mandar para vocês depois o estudo, se vocês quiserem botar no chat para o pessoal ver. Mas a gente tem dados, por exemplo, que 58% das famílias teve que deixar de comprar alimentos que comprava normalmente, assim. Então, para além até da questão da moradia e do saneamento, que já se fazia muito importante, né? A partir do momento que as recomendações de saúde para a pandemia era lave as mãos, fique em casa, se a gente não tem casa e se a gente não tem acesso à água, a gente não tem como se prevenir do vírus. Então, a gente fez até uma campanha baseada nisso, falando exatamente sobre isso, assim, como a gente consegue cumprir as medidas que estão passando para a gente, se o governo nunca disse como é que a gente lava superfícies de papelão e chão de terra batida, que muitas vezes é a realidade de moradias no Brasil. Então, como é que a gente se protege do vírus se a gente tem uma casa com um cômodo e com 5, 6, 7, 8 pessoas morando naquele mesmo cômodo muito pequeno, assim. Então, a gente não tem um isolamento, uma forma de se isolar e uma forma de se proteger do vírus, assim. Então, com certeza, problemáticas como saneamento que já eram gravíssimas, elas se tornam fatais. Tão fatal quanto uma superlotação de posto de saúde, né? E isso se agrava ainda mais a partir do momento que a gente sabe que tiveram diversas medidas políticas para evitar despejos e reintegração de posse, mas que elas não foram cumpridas na prática. Que na prática, durante a pandemia, a gente teve diversos despejos e diversas reintegrações de posse e continuamos tendo até hoje. Inclusive, hoje mesmo recebi uma notícia em Curitiba de um despejo de uma comunidade. Então, ainda nem li porque estava aqui já. Então, a gente continua tendo ações públicas que prejudicam ainda mais que os moradores se protejam de uma pandemia, da pandemia, e se protejam do vírus, né? Então, a gente não tem uma preocupação com uma determinada parcela da sociedade que impede que essa parcela pegue Covid, que essa parcela se proteja de Covid, tem a possibilidade de se proteger. Né? Então, com certeza, a pandemia agrava muito mais desigualdades que já existiam e coloca também uma lupa para a gente conseguir enxergar desigualdades que já existiam antes, né? Então, acho que também muito entre aspas, porque ver ponto positivo no meio desse caos é realmente difícil. Um micro ponto positivo que a gente pode ver é que começou a ser mais falado, né? Que essas desigualdades já existiam. Começou a ser mais falado que as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Começou a ser mais falado que as pessoas não têm acesso à água. Que dentro das comunidades que a trabalho, por exemplo, na pesquisa da FGV, deu que pelo menos 9% das famílias têm que sair de casa para buscar água. Então, se tem que sair de casa, você já não está no isolamento, se você para buscar água, que é o que te protege. Então, uma série de violações de direitos que se intensificam ainda mais aí com a pandemia. Bom, pessoal, eu como
pesquisador, atuo muito mais na parte de mercados e desenvolvimento regional, e o que a gente pôde ver aí durante a pandemia, que se evidenciou também uma problemática, é a questão da alimentação. Primeiro, questão da alimentação de qualidade, a questão logística e a questão também econômica, né? Porque muitos produtores ficaram impedidos de fazer suas vendas como faziam por causa das restrições nos espaços públicos. Então, a gente tentou trabalhar algumas ações coletivas, a gente tenta estudar e fomentar nesse sentido que possam, então, encurtar as cadeias, como a gente chama, aproximar, então, o produtor do consumidor. Mas aí pode levantar o seguinte, bom, mas aí a gente não tem como comprar. Bom, aí também a gente tentou fazer alguns estudos aí trazendo práticas de compra coletiva por parte dos consumidores, né? E principalmente, pessoal, assim, que a gente vê trouxe alguns pontos, como a Ana falou, se é que a gente consegue tirar algum ponto positivo desse momento que a gente está vivendo, uma das questões que se pôde trazer e discutir mais é a questão da qualidade do que a gente está consumindo. Então, práticas agroecológicas, que vai ser também, não deixa de ser uma solução baseada na natureza, trazer esses produtos mais à tona, trazer mais oferta desses produtos para os consumidores e uma conscientização maior, isso foi algo que se pôde evidenciar nesse momento, e acho que é um ponto de colaboração da área. Entretanto, nós estamos vivendo numa restrição econômica absurda, então, assim, também a gente tem que salientar que é muito difícil falar em consumo numa época de crise como a gente está vivendo, em que as pessoas não estão tendo acesso ao básico, né? Então, é o básico do básico, tá, pessoal? Então, assim, as contribuições, elas ficam limitadas dentro desse contexto, tá? Obrigado pela resposta de todos vocês contribuindo. Aí eu vou passar, então, para a próxima pergunta, que foi feita pelo pessoal que está assistindo, mas essa já é mais direta para a Ana. Perguntaram se na construção das moradias emergenciais, levando em consideração toda a problemática do saneamento básico no Brasil, a pessoa que fez a pergunta gostaria de saber se existem e quais são os cuidados realizados em relação ao esgoto e abastecimento de água dessas moradias. Olha, essa é uma pergunta que sempre surge. Infelizmente, a gente, enquanto organização, a gente não pode propor soluções de saneamento quando a gente não existe uma rede oficial de esgoto na comunidade, né? No geral, não existe essa rede regular de esgoto. Então, a nossa moradia, ela de fato ela não tem esse acesso, ela mantém sem esse acesso ao saneamento e ao abastecimento de água. Em paralelo, a gente também trabalha com os projetos comunitários, como eu disse, né? E aí a gente consegue executar, por exemplo, banheiros comunitários com biodigestor, que é uma solução que não é a solução ideal, porque a solução ideal era que a gente tivesse rede de esgoto pública, passando por todos os lugares, inclusive todas as comunidades, mas a gente consegue mitigar um pouquinho, né, trazendo pelo biodigestor esse tratar dos resíduos. E a gente também tem a captação de água da chuva, que é uma forma também da família ter acesso à caixa d'água, né, que a maioria não tem. Aí a gente faz em paralelo, né, no caso. Mas, no geral, a nossa moradia, ela é emergencial, então ela é para aquelas famílias que estão com a moradia já caindo, com a moradia entrando muita água de chuva, por ser uma moradia que é feita por retalhos de madeira e por mix de materiais. Então, de fato, a nossa moradia, ela não abraça nossa moradia é emergencial, né? Não abraça essa necessidade de saneamento. Porque a gente, como organização, infelizmente, não consegue, né, construir uma solução adequada. A gente tem limitações. Mas, acho que
mais importante, assim, é falar que a gente também está desenvolvendo, está em processo de desenvolvimento das moradias transitórias, que seria um outro modelo de moradia que já existe em outros países que a Teto trabalha, né? Porque a Teto trabalha em 19 países da América Latina, então é um modelo com mais infraestrutura, com mais possibilidade de existir uma solução para saneamento, mas a gente ainda está em estudo aqui no Brasil, e que atualmente as moradias de emergência elas não abraçam essa parte essa problemática do saneamento social, saneamento básico, mas que a gente tem esses outros projetos que correm em paralelo para conseguir mitigar minimamente, aumentar o acesso da comunidade, né, como um todo, a esses equipamentos. Ana, queria te agradecer pela excelente resposta. Nós temos mais uma pergunta aqui, essa destinada ao Alexandre, que é, dentro dessa ideia de integração que o professor comentou, como nós, como engenheiros, podemos ser atores mais ativos, estando dentro do setor privado que só investe quando há algum retorno? No terceiro estado, em ONGs que fazem um ótimo trabalho, mas não têm o mesmo poder financeiro. São várias perguntas. Ou esperando do poder público um planejamento e ações a longo prazo, como nunca foi feito no Brasil. Olha, que pergunta difícil. Quem dera eu pudesse responder. Mas alguns elementos a gente tem que entender. Realmente é um desafio muito grande trazer essa lógica da integração dentro de uma perspectiva capitalista, que é a qual a gente vive e que vai estar desafiando os futuros profissionais, como eu falei até na minha apresentação, dia a dia. O que nós vamos ter? Só para citar um exemplo, um engenheiro de determinada área, isso foi um estudo que eu li, tá, pessoal? Não estou inventando nada aqui. Ao ser reportado nesse estudo, ele respondeu o seguinte: a primeira reunião que ele participou na empresa, uma empresa de determinada, de uma indústria, na verdade, na primeira reunião que ele participou com o CEO, ele foi desafiado a projetar produtos que durassem no máximo 5 anos. Ou seja, nós temos a obsolescência programada batendo a nossa porta do que a gente consome, a gente descarta cada vez mais produtos mais rapidamente, e aí nós vamos ter o desafio de planejar aterros sanitários para suportar toda essa descarga diária. Então, nós temos a questão pública envolvida, nós temos a questão privada envolvida, e nós temos esses desafios. Bom, buscar alternativas, eu acho que as alternativas elas são plausíveis, elas têm que ser construídas mais do que buscadas. E aí eu acho que é o desafio do futuro profissional é construir isso, né? Eu acho que o grande desafio que nós temos, então, em nível de academia, é começar a fazer essa construção já durante a formação. E aí tem que ter um certo grau de rebeldia também. Tem que ir contra a formação cartesiana, determinadas linhas. Não estou fazendo uma apologia aqui a guerrilhas e rebeliões, tá, pessoal? Mas que a gente tem que começar a questionar determinados modelos que muitas vezes a gente aprende dentro da própria universidade. Então, a gente tem que começar a romper com essa estrutura já na nossa formação. Obrigado pela resposta, Alexandre. Antes de continuar, a gente vai continuar além do horário que a gente estava previsto, só que a gente vai continuar só com o Rubens e com o Alexandre. Aí então, vamos se despedir da Ana. Ana, muito obrigado pela apresentação, pelas respostas. Foi um prazer, uma honra tê-la aqui no nosso evento. Prazer foi todo meu, foi incrível poder aprender um pouco com o Alexandre, com o Rubens e com todos vocês. Queria muito agradecer aí pela oportunidade, é sempre muito bom a gente estar trocando com novas pessoas e falando um pouco sobre o trabalho da Teto, então muito obrigada aí pelo convite. Obrigado, a gente que agradece. E então, tchau, Ana. E a gente segue com mais perguntas.
A próxima. Nesse evento, a gente falou bastante sobre redução de desigualdade. E estamos falando, então, para muitos estudantes que ainda não sabem exatamente onde querem ou onde podem trabalhar no futuro. Na opinião de vocês, existem possibilidades e oportunidades para se trabalhar em algo que ajude na resolução de problemas sociais no mercado de trabalho do Brasil? Bom, eu posso começar até porque teve uma pergunta sobre o novo marco legal. E aí eu emendo, porque acho que tem tudo a ver sobre essa pergunta de oportunidade de se trabalhar, né, se engajar em alguma resolução de problema social. Bom, pegando aquilo que a gente sabe melhor, que é o saneamento. O Alexandre talvez tenha algumas outras ideias de outras áreas. Obviamente, o saneamento é um problema social, histórico, escancarado, todo mundo sabe, muita gente vive esse problema, né? Várias cidades, inclusive, não somente comunidades irregulares, favelas, seja lá o que for, lugares regulares, né? Cidades aí de grandes portes vivem esse problema. Então, por se tratar de um problema social, tem muita oportunidade, né, para o saneamento básico, principalmente para engenheiros aí que estão se formando. Sim uma das... E agora a gente vai falar um pouco de mercado, embora não seja a minha praia, embora não seja muito objeto da palestra, mas é importante dizer porque o saneamento ele gera emprego. A gente fez um estudo há 2 anos, em 2018, com um economista, antigo economista da FGV, que hoje trabalha independente, o Fernando Garcia. Enfim, é um estudo nosso que eu convido a vocês a entrarem no nosso site, está lá no tratabrasil.org.br, é gratuito, podem baixar em download, podem ver as metodologias, como é que foi feito. Em suma, esse estudo ele mostra para a gente quanto que o Brasil vai ganhar com o saneamento básico em termos financeiros. Por quê? Por que é importante a gente entender essa parte econômica e o que está relacionado com a pergunta que foi feita? Primeiro que a gente sabe o problema social e o problema que causa a saúde humana, já foi mostrado isso, a gente tem inúmeras doenças, inúmeras internações ocorrendo no Brasil até hoje, 2020, por lugares que não tem saneamento básico. Então, a gente já sabe que quando se tem saneamento básico, essas doenças, essas mazelas sociais diminuem. Só que parece que isso não é o suficiente para sensibilizar os políticos ou qualquer outra pessoa que entra para cargo público. Parece que a gente falar de saneamento e saúde, a gente está falando sobre algo totalmente horrível. Então, a gente acabou indo para um lado também de mostrar os ganhos econômicos, para ver se realmente os gestores públicos abrem um pouco mais a ideia e a cabeça para saneamento básico, porque, vai gerar emprego, está lá mostrado no nosso estudo. A gente tem emprego tanto nos investimentos com obras, tanto nas operações, porque para você manter uma obra de pé depois, você vai ter que operá-la. A gente sabe que ainda o sistema de saneamento básico no mundo, ele é o centralizado, ou seja, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, as grandes, são obras que são relevantes, são obras que são grandes na maioria das vezes. E ainda que tenha também os modelos descentralizados, os modelos alternativos, que são válidos, isso é muito importante dizer, principalmente para as áreas rurais, para favelas, é muito importante que a gente pense num saneamento alternativo. Também vai precisar de pessoas para levar esses modelos, para instalar esses modelos, para ensinar a população a gerenciar esses modelos. Então, é um mercado interessante para quem está pensando. O saneamento, ele é a bola da vez. E aí, tudo a ver com o novo marco legal de saneamento básico, que foi uma pergunta feita também. O que muda no Brasil com o novo marco legal de saneamento básico? Na nossa expectativa, porque, obviamente, a gente não tem aí uma máquina do tempo para ir para o futuro e a gente não consegue prever o que vai acontecer, mas na nossa expectativa é que esse novo marco legal de saneamento básico gere mais investimento, gere mais empregos, consiga levar saneamento para todo mundo, né, para aqueles milhões de pessoas no Brasil, para os milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, que não são poucas, eu já mostrei, que não tem o saneamento básico. Então, de maneira geral, o saneamento, ele sim, um problema social que a gente pode se engajar, que a gente pode trabalhar, seja trabalhando para uma empresa pública, por exemplo, seja trabalhando para uma empresa privada, seja trabalhando para uma ONG,
né, como mais ou menos o teto mostrou, embora o teto não era especificamente de saneamento, mas tem ONGs que só fazem trabalhos relacionados ao saneamento. Então, as oportunidades estão aí. A gente também não pode ser hipócrita e a gente não pode ser ingênuos, né? A gente sabe que a gente está, queira ou não, né, gostemos ou não, num mundo onde a gente precisa estar envolvido em campo de trabalho. A gente precisa ter aí a nossa força de trabalho sendo recompensada de alguma maneira. Então tem, oportunidade tem, a gente espera que tenha mais com o novo marco legal de saneamento básico. É uma aposta do Trata Brasil. O Trata Brasil não é uma consultoria, né? A gente não é uma empresa de mercado, mas a gente aposta, sim, que o mercado, o saneamento cresça, né? O mercado, os profissionais, né? Mais pessoas trabalhem na área do saneamento, porque precisa. É uma infraestrutura aí que está na nossa casa, na rua da nossa casa, mostrando para a gente todo dia que precisa ser feito alguma coisa. Bom, acho que o Rubens foi cirúrgico, assim, na fala dele. Acho que o saneamento aí mostra uma gama de oportunidades nesse sentido. Mas eu acho que existem, sim, né, várias vias de busca de inserção e, obviamente, quando a gente se insere nesse mercado, a gente quer ser recompensado, como o Rubens falou. Então, tem essas oportunidades aí, né, como trato muito mais da questão da engenharia agronômica, muitas vezes, né, que é a questão muito mais voltada para o rural, mas nós temos um grande desafio, por exemplo, de tornar, que é um ponto primordial que eu vejo para tornar as cidades mais sustentáveis, digamos assim, vai passar pelo ordenamento territorial dessa cidade, e logo dessas cidades, na verdade. E esse ordenamento territorial vai envolver o planejamento, o uso, o parcelamento de solos, e isso envolve várias engenharias, né? Então, pensar nessa questão do planejamento, pensar nessa ideia de que a gente precisa passar por soluções para que a gente torne as nossas cidades mais sustentáveis, vai envolver profissionais de várias áreas e as oportunidades estão aí. E outra coisa, eu acho que como nós temos uma chaga aberta que realmente o poder público não fala de soluções viáveis para a questão de sustentabilidade dos municípios ou das regiões. Então, assim, uma alternativa também é o que tem que começar a construir novas lideranças políticas para que depois se envolvam na gestão pública e comecem a pensar esses pontos, né? Então, também eu acho que tem aí a gente tem que começar a pensar quando está se formando aí os nossos engenheiros e engenheiras, que também, daqui a pouco, buscar uma carreira, uma carreira, não digo porque eu não gosto de político de carreira, mas buscar uma inserção na política para depois construir políticas públicas, operacionalizar políticas públicas, levantar demandas, isso é importante também para a área. Muito obrigado, Alexandre, pela demonstração. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: vocês fizeram uma medição ou têm dados dos possíveis impactos se for aprovada aquela mina de carvão, que seria a maior mina aberta do Brasil, e a 240 metros de uma área de preservação ambiental do Rio Jacuí, maior abastecedor da nossa bacia? Eu sei do que se trata, acompanhei as discussões na região, mas não tenho dados de impacto se for autorizada, né, a exploração. Então, vou para a próxima pergunta, que é a seguinte: qual vocês consideram que é ou deveria ser o papel do setor público para ajudar na resolução dos problemas da área de atuação de vocês?
a partir de que momento entra também a responsabilidade do setor privado? Eu posso começar com essa, porque, enfim, falando do saneamento de novo, né, que é o que tem a ver com a nossa instituição e com o meu propósito hoje aqui na palestra, eu acho assim, o setor do saneamento, o saneamento ele é público, isso a gente nunca vai poder negar ou passar a responsabilidade para um ente fantasmagórico, que é o ente privado nesse caso. Então, o saneamento ele é de responsabilidade municipal, né, disse isso durante a minha palestra, então, a você que mora em qualquer cidade do Brasil, você tem e deve cobrar o prefeito da sua cidade, agora eleito ou reeleito, seja lá o que aconteceu, com o saneamento, porque o saneamento é uma responsabilidade municipal, ou seja, ainda é uma responsabilidade do ente público, e assim vai ser, né? O governo federal, embora tenha mudado a figura do ministério, antigamente era das cidades, hoje mudou o nome, mudou um pouco as funções, mas ainda é também uma responsabilidade do governo federal em relação ao saneamento, porque lá tem o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, onde eu moro, a gente tem a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado, no caso, que é a responsável pelo saneamento. Ou seja, dentro dos três poderes, né? Dentro dos três entes, né? Não os três poderes, mas os três entes executivos, municipal, estadual e federal, a gente tem cada um a sua responsabilidade para com o saneamento. Isso é claro, isso ninguém tirou, com ou nova lei, está explícito isso. Agora, a partir de que momento entra a responsabilidade do setor privado, que seria a segunda parte da pergunta da pessoa, né? Aí a gente vai começar a entrar no ponto de, por exemplo, ofertar serviço. Porque ser responsável pelo serviço não é a mesma coisa que ofertar, é muito diferente. Eu sou responsável por planejar o saneamento da minha cidade, na condição de um prefeito. Mas eu não sou o responsável por prover esse serviço. Então, ele passa para a mão da iniciativa pública estadual, como eu já disse, por exemplo, a Corsan detém os serviços em boa parte do estado, não em algumas cidades, mas em boa parte do estado, mas também pode passar para a iniciativa privada, porque, no fim das contas, a operação do serviço, o fornecimento do serviço, ele tem que ser prestado. Se vai ser prestado por uma empresa pública ou privada, pouco importa, desde que haja tarifa justa, compatível com o que o morador possa pagar e que o contrato esteja claro. Vão atender a todos, não vão atender uma parcela da cidade. A parcela rica tem, a parcela pobre não tem. Isso não existe. Então, a partir do momento que é tudo esclarecido no contrato com a prefeitura, que é tudo esclarecido na agência reguladora, isso é muito importante dizer, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma das agências de saneamento, na verdade, existe uma agência de saneamento no Rio Grande do Sul estadual, que é a AGERGS, que é responsável pela regulação dos serviços em algumas cidades do Rio Grande do Sul, mas em outras, por exemplo, tem que ter uma regulação ou do próprio município, ou intermunicipal, como acontece em algumas cidades de Santa Catarina, por exemplo, ou aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas. Mas, independente disso, com uma regulação, com um contrato bem feito, a operação pode sim ser também da empresa privada, não tem problema. Desde que, de novo, a empresa cumpra com o contrato, tenha tarifa justa e que não vai simplesmente pegar o serviço e fazer com o que ela quer. Então, a gente tem que separar muito bem isso. A responsabilidade do planejamento, dos contratos, da regulação, ainda é do ente público e sempre vai ser. Isso a gente nunca vai poder tirar. E aí, cabe a nós, enquanto cidadãos, cada vez mais cobrar, né? Cobrar para esses entes públicos, porque, gente, eu estou no setor de saneamento há praticamente 8 anos. Eu estou cansado de ver prefeito, governador, até mesmo presidente da República se esquivando. Não, o saneamento não é comigo, o saneamento é com a empresa tal. A gente está cansado de ver isso. Na verdade, é uma responsabilidade, sim, do ente público. Agora, a operação, não. A operação, sim, ela pode ser passada para a iniciativa privada, obviamente com contratos justos, bem feitos, bem amarrados e com uma regulação em cima. Tudo isso funcionando, dá para você ter o serviço operado pelo sistema privado. Mas isso não vai acontecer no Brasil inteiro, já estou cantando a bola aqui para todo mundo, nunca vai acontecer no Brasil inteiro, todas as cidades brasileiras, as 5.570 cidades brasileiras teriam serviços operados pelo sistema privado, isso não existe.
Então, a gente sempre vai ter aí um meio a meio, né, que ainda não existe, né, a iniciativa privada é muito pequenininha no Brasil ainda de saneamento, é 5% das cidades. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, só Uruguaiana só tem um serviço privado, o resto não tem. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas eu acho que, basicamente, dentro do saneamento, assim pode-se fazer. Não sei, o professor Alexandre quer complementar com outras infraestruturas e outras ideias. Bom, pessoal, acho que dentro do conceito até que foi apresentado ali durante a minha explanação, quando a gente está falando em soluções baseadas na natureza, né, a gente vai ter essa lógica de ecossistema mais integrado e fatalmente vai ter que ter, então, uma aproximação entre público e privado, porque isso não é uma esfera que vai conseguir deter todo o planejamento e todo o poderio para conseguir executar ações que sejam sustentáveis, digamos assim, pensando em gestão municipal, né? Então, é importante a gente ter essa ideia de que tem que ter conversa, tem que ter investimento, e aí, então, é de ambas as partes, né? Então, tem que ter essa aproximação entre setor público e setor privado, e aí, fatalmente, a gente vai ter que ter. E por que tem muito essa esquiva? Porque quando a gente está falando nessas soluções socialmente mais, digamos assim, que são menos visíveis, né? Geralmente os poderes, os governantes, na verdade, vamos falar assim, eles se esquivam, por quê? Porque não é algo que é de curto prazo, é algo de médio a longo prazo, que não dá voto, muitas vezes, então acabam se esquivando desse debate, ou se esquivando de pensar essas ações. Então, tem que ter, sim, investimento, tem que ter discussão, tem que ter aproximação entre público e privado, acho que é para a gente conseguir ter territórios mais sustentáveis. Alexandre, queria agradecer. Queria fazer mais uma pergunta que surgiu aqui. Quais seriam as principais transformações que o consumo consciente geraria para o ecossistema? Olha, eu acho que o consumo consciente ele vai perpassar várias esferas, né? E que eu acho, primeiro assim, a gente não pode achar que essa esfera que a gente vive ela é infinita e que ela vai aguentar tudo que a gente está fazendo por muito tempo, né? Estudos aí mostram que a gente precisaria de pelo menos uns 4 planetas para a gente manter o nosso modelo de consumo para ter onde descartar o que a gente está gerando, né? Então, acho que começa por aí. Eu acho que o consumo consciente, a gente traz benefícios para o ecossistema como um todo, e aí esse consumo consciente pode ser tanto na quantidade quanto na qualidade. Por exemplo, que alimento que eu estou consumindo, eu estou fomentando qual cadeia, eu estou auxiliando a quem, né? O que isso está gerando para o ambiente. Então, a gente tem que começar a fazer essas perguntas quando a gente vai consumir, né? Então, acho, para além disso, né, a sociedade como um todo, ela vai se beneficiar do consumo consciente, por assim dizer. Nós temos problemas hoje de saúde pública que são gerados por não termos um consumo adequado. Estou falando só em nível de nutrição, tá? Não estou falando especificamente na questão do alimento. Se a gente for, digamos assim, generalizar mais esse debate, a gente vai ver que os impactos eles são muito maiores, né? Quando nós somos programados a comprar um celular a cada 2, 3 anos, nós estamos aí gerando resíduos, nós estamos movimentando uma cadeia que não é nem um pouco amigável ao ambiente, por assim dizer. Então, a gente tem que pensar efetivamente o nosso consumo. Então, a gente tem estudos que demonstram, né, a questão dos impactos do consumo consciente em termos ao ecossistema em si, mas a gente pode ampliar mais essa discussão e, sem sombra de dúvidas, nós precisamos repensar o nosso consumo. Isso é fato.
Obrigado pela explicação. A gente não tem mais nenhuma pergunta, mas eu queria saber se vocês têm algum ponto que não falaram, que acham importante para debater ainda. Daí se sintam à vontade para falar qualquer coisa ou darem as considerações finais que vocês acham pertinentes. Bom, Gabriel, Lucas e amigos da URGS, obrigado pelo convite. Eu não tenho mais nada a pontuar, acho que foram boas discussões. Prazer conhecer o professor Alexandre, eu não conhecia, mais um amigo aí de palestras durante essa pandemia. E convido a todos novamente para acessar o nosso site, que é o tratabrasil.arg.br. Lá tem os estudos. Muitos desses dados que eu mostrei, eles estão lá de maneira gratuita, podem ser baixados em PDF, enfim, tem documentários, isso é muito legal também. E para aqueles que querem conhecer um pouco mais dos números de saneamento, principalmente de cidades médias e grandes, isso também, obviamente, vale para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná, seja lá qual estado brasileiro for, acesse o painelsaneamento.org.br. painelsaneamento.org.br é uma plataforma que o Trata Brasil gerencia já desde abril do ano passado, de 2019, e lá tem mais de 200 indicadores de saneamento, mas também de indicadores socioeconômicos, para a gente fazer comparações. Por exemplo, como que a falta de saneamento impacta no aluguel, impacta na educação, na nota do Enem das pessoas. Então, tem muita coisa boa nesse site. A gente tem informações de mais de 800 cidades brasileiras, tem bastante município lá do Rio Grande do Sul. Acho que vale a pena conhecer um pouco a plataforma. E, novamente, obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição no Trata Brasil. Boa noite a todos aí. Bom, pessoal, eu também gostaria só de, mais uma vez, agradecer, né, por esse momento de aprendizado, tá, por esse momento de trocas. Então, acho que a gente se engrandece muito nesses momentos, né, com as falas do Rubens, da Ana também, aprendi bastante, então gostaria muito de agradecer o convite mais uma vez, e acho que como tom de fechamento para estudantes de engenharias, né, eu acho que a gente tem que saber, vocês têm que saber que essa questão de sustentabilidade, a questão dos objetivos ali que nós temos para o desenvolvimento sustentável, essa é uma agenda que veio para ficar, é algo que vocês vão se deparar durante a carreira de vocês, né? Então, estejam preparados para esses desafios, para essas cobranças, né? Então, acho que esse momento, e aproveitem esses momentos, então, de discussões mais amplas, de aprendizado para a formação de vocês, que certamente isso é o investimento que vocês estão fazendo, tá? Então, sucesso na caminhada de todos aí, e que não é fácil, a gente sabe que as engenharias não são fáceis, mas sigam em frente. Muito obrigado, então, de novo. Agradeço por toda essa troca de conhecimento que vocês trouxeram, em nome de toda a organização do evento, da SEMAC das Engenharias, do CEUE, dos diretórios do Ambiental, da Engenharia Civil e da Engenharia Química. Acho que a gente aprendeu aqui muita coisa ouvindo vocês, e se sintam sempre à vontade para manter em contato, e quando a gente quiser se reencontrar de novo, quem sabe. Não sei se o Lucas quer falar mais alguma coisa também. Bom, só queria agradecer também, foi uma honra ter a presença ilustre de vocês. Queria agradecer também pela disponibilidade e dizer que acredito que essa palestra, roda de conversa, foi de extrema importância para quem assistiu. E, mais uma vez, queria agradecer como o Gabriel disse, a comissão organizadora e, principalmente, o CECIV. Agradeço também todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente em quase uma hora, agora chegando 1h30 de evento. Obrigado a todo mundo também que mandou as perguntas. E acompanhem também os outros eventos, outras palestras que vão ter aí durante toda essa semana, que está recém no primeiro dia. Obrigado.